Nós geralmente começamos assim, ó, faz silêncio geral. Geral, só quem vai passar fica em silêncio. Pronto. Aí eu geralmente faço assim, ó. Senhores, boa tarde. Aí você responde, boa tarde. Aí eu digo que a graça e a paz esteja com todos. Você responde, amém. Aí eu pergunto quem vai passar no vestibular. Tu levanta o braço e diz, uhul. Bora ver se eles aprenderam. Bora ver, Fábio. Senhores, boa tarde. Que a graça e a paz esteja com todos. Amém. Quem vai passar no vestibular? Muito bem. Aí é nessa energia que nós iniciamos a aula de matemática. Até porque esse vai ser o teu último ano em terceiro ano ou em pré-vestibular. Quem crê, levanta a mão aí, ó. Muito bem, galera. Professor Fábio Frota. Meus queridos, nós estamos aqui com muita satisfação. Eu me emocionei ontem, né? Ontem vocês cantaram os parabéns para mim. Eu fiquei muito feliz. A gente tá nessa luta aqui, brincando com vocês aí, tentando levar as melhores aulas, os melhores professores, os melhores materiais, passagem, né? Fardamento, tudo para que vocês estejam aqui em casa. Sinta sua Academia Enem como sendo parte da família de vocês. Todos os colaboradores que estão aqui no Academia Enem têm esse desejo de sentir o Academia Enem como uma família. Então nós estamos aqui, eu fico muito feliz de nesse 10º ano do projeto, temos novos alunos aqui. Quem é que está aqui no projeto há 2 anos? Levanta o braço. Quem já está aqui no projeto, quem já veio aqui no projeto há uns 4 ou 5 anos atrás? Já. Tem aluno veterano aqui. Mas esse ano vai ser o ano de todos vocês. Ou esse ano nós vamos conseguir que vocês todos sejam aprovados no curso que vocês quiserem. E nós vamos aqui também estar dando dicas para vocês dos melhores cursos, dos cursos que tem, da facilidade maior de passar, das estratégias que vocês vão ter que fazer durante aqui as aulas, durante a prova do Enem, que é uma prova estratégica, uma prova longa. Então aqui a gente vai estar dando ótimas dicas para vocês. Não faltem, tá, pessoal? E a novidade desse ano, a partir de amanhã, acho que a partir de amanhã, se não me falha a memória, que a Ali falou para mim, vocês vão poder acessar, né, o Descomplica, uma plataforma famosa, importante, com muitas aulas, para que vocês se programem durante a semana também, né? Durante a semana vocês se programem. Pessoal, nós temos uma biblioteca maravilhosa agora já aberta. Você não tem um ambiente em casa, se não se sente tão confortável, porque tem barulho, ou porque não se concentra bem, porque tem muito irmão. Procure um ambiente legal, a sua escola, uma biblioteca, um local público que tenha internet, que você possa usar a internet do local, porque você tem acesso a muitas aulas que vocês podem também ajudar. Nossas aulas são todas gravadas, vocês podem assistir depois com calma. Se a questão aqui a gente passar rápido, não der tempo de anotar, não tem problema, vai estar guardada essa aula para você assistir na hora que você quiser. Tá legal? Vamos começar, Davi? Vamos lá. O passador está com você? Tá. Nossa aula de hoje. Operações com números inteiros. Pessoal, a gente está trabalhando com conjuntos numéricos, tá? Só uma observação, Fábio. Pessoal, quem está comigo? Quem está comigo? Vamos lá, quem está comigo aí? Vamos lá? Galera, olha só, uma coisa que o Fábio sempre gosta de colocar, competência 1. Gente, competência 1 são aquelas questões que você não pode errar. Você não pode errar competência 1. Tá? Operações com números inteiros, operações com números naturais, racionais, você não pode errar. Tá? E principalmente também sistema de numeração. Observa que o sistema de numeração que nós conhecemos é justamente o que você conta de 0 a 9. Mas existem outros sistemas e é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Vai lá, Fabinho. Eu queria que vocês anotassem aí nossos contatos das redes sociais. Instagram somente, depois a gente vê outras coisas, né? Prof. Fábio Frota é o meu. Inclusive vai ter um monte de foto de vocês lá, né? De ontem e de hoje. E o Escola da Matemática, quem acessar vai ganhar um negocinho bem especial pelo direct. Vai lá. Tranquilo? Então vamos lá. Nosso assunto de hoje, vamos falar sobre números, sobre exatamente a competência 1.
E se eu disser que essa competência é a que mais cai na prova do Enem? Professor, o que é a competência 1? Operações, cálculos aritméticos, nada de mais, nada de muito profundidade, simplesmente interpretar problemas e resolvê-los com as operações de somar, subtrair, multiplicar e dividir, basicamente. Aqui e acolá uma potenciaçãozinha também, mas sempre operações com os números. Os números que a gente usa normalmente, a gente começa a contar, como o Davi falou. Nós temos quantos dedos nas mãos? Quantos dedos nas mãos, normalmente? 10 dedos nas mãos, né? Por quê? Porque a gente começa a contar com os dedos. Então, o nosso sistema tem 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 símbolos. Com esses 10 símbolos, né? Que nós temos o desenhozinho de cada um, nós vamos construir os números. E a partir daí vamos interpretar os problemas e saber se eu preciso somar, subtrair, multiplicar, dividir. E esses mesmos números, normalmente a gente trabalha, né, de uma forma geral, inicialmente na história da matemática, a gente começa a contar coisas inteiras. Começava a contar os bois que passavam com a pedrinha, né, os pastores. Mas ao longo, né, da história, a gente começa a perceber que aparecem situações de coisas que não são inteiras. Ou seja, que eu preciso quebrar, que eu preciso dividir em partes menores. Aí aparecem os números decimais, as frações, né? E também coisas que não... Aí, situações em que eu tenho um padrão, que seria o zero, mas que eu posso ter coisa abaixo de zero. O que pode ser abaixo de zero, pessoal? Diz aí. Temperatura. Temperatura. O que mais? Andar de um edifício, quando vai lá para o... Quando passa do chão, né, para o subsolo, né? Dinheiro pode ser negativo? Pode? Meu irmão. O meu tá, viu, Davi? Negativo. Dois. Quando você está devendo no banco, seu dinheiro está negativo. Então lá no saldo vai estar lá. Mais 1000 ou menos 1000, né? Então são os números inteiros. E não esqueça que um sinal pode mudar a sua vida. Um sinal pode mudar a sua vida. Um sinal pode fazer você acertar ou errar uma questão e pode ferrar financeiramente ou não, né? Com certeza. Então, quando você fala 1000, né? Se eu estiver falando de 1000 negativo é uma coisa, 1000 positivo é outra. Então, esses números inteiros, que podem ser positivos ou negativos, nós chamamos de conjunto dos números inteiros. E se eu pegar só os positivos inteiros, né? Eu tenho os números naturais. Se eu incluir o zero, né, eu tenho os números não negativos. Se eu não incluir o zero, eu tenho os naturais com asteriscos em cima. E assim eu vou trabalhar com esses números. Mas na aula de hoje, o nosso foco é só números inteiros. As frações, os números decimais, os números entre aspas quebrados, que a gente chama, vamos trabalhar em uma outra aula. Só hoje operações com números inteiros. Agora sim, eu posso ter numa situação, num probleminha, a gente vai trabalhar algum problema que tenha número racional, Davi? Acho que tem algum, né? Não lembro, mas eu acho que sim. Mas vamos lá. Enfim, vamos começar a trabalhar. Nesse slide a gente está colocando mais ou menos a história, né? Nós temos os números naturais, que eu já falei para vocês. Temos, são esses símbolos que vocês estão acostumados a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto dos números inteiros vai englobar os positivos e os negativos, como eu falei para vocês. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, né, etc. E quando você começa a analisar, olha, Davi, essa parte aí, o que você Quando pensou você com começa a analisar, você percebe que dentro do conjunto dos números inteiros, nós começamos aí com os números negativos, passa pelo zero e começam os positivos. Quando você observa aí, no caso, esses números positivos e o zero, eu percebo então que dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números, o que, gente? Naturais. Ou seja, isso significa dizer que todo número natural é um número o que, pessoal? Inteiro. Mas todo inteiro é natural, gente? Não. Por que não? Porque eu tenho a parte Quem vai passar no vestibular aqui? Não, não é assim, galera. Olha, é hora da foto, vai. Quem vai passar no vestibular? Aí, ó, galera, show. Vai lá, Fábio. Só uma observação. Já ouviram falar da palavra módulo na matemática? Módulo, certo? Por que tem um módulo?
O módulo significa a distância que o número está do zero. Então, como eu tenho situações, aparece muito isso na física, né? Quando eu tenho conceitos ou grandezas que podem ser positivas ou negativas, quando eu falo módulo, eu estou falando do valor absoluto, o valor sempre positivo. Então, se eu falar do 5 ou do menos 5, se eu falar módulo de 5, seria 5. Se eu falar módulo de menos 5, também seria 5. Porque tanto o 5 como o menos 5 estão à mesma distância do zero. Tá legal? Ele vai dar um avisozinho aí. Pessoal, é um aviso bem simples e uma coisa que eu falei no início. Precisamos ser responsáveis pelo nosso lixo, ok? Os banheiros tem papel no chão, então, gente, você vai no banheiro, usa o papel higiênico, tem um lixeiro. É muito simples, gente. Eu acho que todo mundo aqui é adolescente, acho que tem que ter um papo muito reto de conscientização pelo espaço. Não vamos riscar a parede, não vamos pichar a cadeira, não vamos botar chiclete na cadeira. E eu estou passando, estou vendo garrafinhas pelo chão. Tem lixeiro aqui, tem lixeiro aqui, tem lixeiro em todos os cantos pelo ginásio. Então eu peço, por gentileza, que joguem seu lixo, seja responsável pelo seu lixo. A gente tem uma equipe para ajudar a manter o espaço? Temos. Mas se eu estou pegando e gerando lixo, eu sou responsável pelo meu lixo. Então sejam responsáveis pelo seu próprio lixo, ok? Obrigada, é isso. Show galera, de bola. Vamos lá, vamos em frente. Isso que a Ali está dizendo, pessoal, geralmente no início a gente vai... a gente cobra às vezes, né? Cobra de políticos, a honestidade, a gente cobra o respeito, a gente cobra o respeito da sociedade, mas a gente precisa também dar o exemplo, né? Então eu sempre peço aqui, em todos os anos, nesse início, que a gente ajude também as pessoas que depois da aula vão ficar aqui para juntar todas essas cadeiras. Então, se possível, sei que a gente quer ir embora logo para casa, se possível, quem se achar que pode dar essa ajuda, terminou a aula, dá uma juntadinha nas cadeiras, né? Pessoal que vê, se não foi a sua garrafinha que está no chão, mas você viu uma garrafinha no chão, não custa nada pegar e colocar no lixo, mas vamos ter esse respeito, né? Só pela sociedade de uma forma geral, tá bom? Mas vamos lá. Davi, só tem o sistema decimal? Não. Nós temos outros sistemas, né? Vocês sabiam que esse sistema decimal que a gente usa hoje, ele é bem recente? Bem recente assim, ele vem do século 8, século 9, né? Para cá. E não era exatamente os números que a gente usa hoje. Mas antes disso, nós tínhamos os egípcios que usavam certos sistemas de numeração. Tínhamos os romanos. Quem aqui conhece o sistema romano? Levanta o dedo aí. Vocês sabem como é que a gente transforma um número no sistema decimal para algarismo romano? Você vai aprender isso hoje. Vai lá, Fábio. Vamos lá. Olha aí como era lá no sistema egípcio. Como é que era? Ó? Os números de uma forma egípcia. Ó. Uma unidade era um tracinho desse, um bastão, ó, o 10 já era essa curvinha, né, o 100. Olha que interessante, ele já tinha uma noção, pessoal, de dezena e de centena, porque os nossos números são assim. Eu conto até 9, mas quando eu vou chegar no 10, o que é que acontece? Ele deixa de ter só um algarismo, volta para o 1, aí começa 1 e 0, que é o 10, 1 e 1, que é o 11, 1 e 2, até o 9 e 9. 9 e 9 acabou com 2 algarismos. Já passa até 3, já é a centena. Aí 1, 0, 0, que é o 100, e você sai contando, né? Nossos números, eles têm classes, eles têm ordens, que é importante você saber disso. Nos egípcios, ó, você tem alguns símbolos, mas se você perceber, ó, dezena, centena, milhar, sempre de 10 em 10, porque como eu disse para vocês, nós temos 10 dedos nas mãos. Então a gente vai agrupando de 10 em 10 e formando grupos maiores. Dezena, centena, milhar, dezena de milhar, e você vai tendo números cada vez maiores. Só uma observação, gente. O que a gente está apresentando para você hoje é te mostrando que existem outros sistemas de numeração. Davi, mas eu preciso decorar que 10.000 egípcio é um dedo dobrado? Não. Toda vez que uma questão do Enem for trazer isso para você, ele vai te dar um texto de apoio antes na questão. Ele vai te dizer o que significa cada coisinha daquela. Tá certo? Só o decimal que eu tenho que saber bem direitinho as posições, né? Verdade. E casas. Algumas vezes, algumas questões de algarismo romano, ele não traz o texto. Mas qualquer outro sistema decimal, qualquer outro sistema de numeração, ele vai trazer a explicação antes da questão, tá? Aqui só para mostrar para vocês, né, ó, chinês, diferente, bem diferente, também a gente não precisa saber, mas só para você entender que tem outros sistemas de numeração que são usados em outros locais do mundo. O sistema maia
desde, né, lá no Peru. Quem aqui já pegou alguma prova bem anterior do Enem, lá 2015, 2016, deu uma folheada aí, um PDF e tal. Você vai encontrar uma questão que trabalhou isso, certo? Nós não trouxemos hoje porque fizemos, no caso, a preferência de trazer questões mais atuais. Mas se você olhar provas anteriores do Enem, você vai encontrar questões que trabalham, no caso, o sistema Maia. Aí você vai entender o que eu falei. Ele primeiro te mostra isso, para depois te pedir a questão, tá bom? Esse aí, o romano, né? Esse romano pode ser que o cara queira que você tenha essa noção, porque é um pouco mais famoso, né? O algarismo romano, gente, é que é muito utilizado na história. Algumas vezes é colocado uma numeração, um ano em algarismo romano, você precisa Página saber... de livro, às vezes tem. Você precisa saber identificar que número é aquele. Por exemplo, 1942 em algarismo romano, como é que eu vou transformar? Ou ele está em romano, como é que eu vou jogar para decimal? Como é que eu vou saber que aquele ano é 1942? Então, eu preciso saber fazer a transformação de algarismo romano para decimal, tá? E temos um textozinho aí, que a gente vai trabalhar com mais calma com vocês. Esse textozinho aí está te colocando, está te ensinando como transformar de algarismo romano para decimal e de decimal para algarismo romano, tá? Só mostrando também, pessoal, dentro do nosso sistema decimal, isso aqui é muito importante, ó. As posições dos algarismos. Nosso algarismo ele vem da direita para a esquerda. Então, o primeiro algarismo mais à direita do nosso número, né? Nós temos a unidade, que é a primeira casa chamada de ordem, primeira ordem. A segunda casa já é a casa de quê? Das dezenas, né? A terceira casa é das centenas. Cada casinha dessa representa uma ordem. E cada 3 casas representa uma classe. Então eu tenho unidade, dezena e centena, classe das unidades. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, classe dos milhares. Então era muito comum a cada 3 números botar um pontinho. Você lembra disso? Hoje está caindo em desuso isso. Mas a gente coloca cada 3 números, bota um pontinho para separar o quê? O jeito que você vai falar. Se você tiver um número com 6 casas, você vai ter, por exemplo, na casa dos milhões, né? Se eu colocar o número 1, 3 zeros e mais 3 zeros, ó, eu tenho 1 milhão. Se eu colocar 9 zeros, eu tenho 1 bilhão. E eu tenho que saber falar o número, tá? Eu posso dar disso numa questão. E hoje, muitas vezes, é trabalhado, gente, a questão do giga, do mega, do quilo, né? Por exemplo, a linguagem computacional, kilobyte, gigabyte, megabyte. Você precisa também saber essas conexões, né? Essas representações, quilo, mega, giga, tá? Isso aí a gente vai ver na aula de sistema de medidas. E esses prefixos, né? Tanto pode ser para representar um número grande, né? Quando eu digo 1000, quando eu digo milhão, e eu tenho as potências. Eu digo 1000, são 3 zeros, é o 10 à terceira. Quando eu digo milhão, já é o 10 à sexta. Bilhão, 10 à nona, né? E quando eu vou falar também de grandezas muito pequenas, o mili, que é 1 sobre 1000, é 10 elevado a menos 3. Que é uma unidade de medida que nós usamos muito, principalmente quando se fala de medida de comprimento, né? O milímetro, que é o milímetro. Milímetro, no caso de medida de comprimento, ou mililitro. Mililitro é 1 milésimo, é 1 dividido por 1000 do litro. Então, se eu pegasse 1 litro ou 1 metro, dividisse em 1000 partes, né? Uma partezinha dessa é 1 milímetro ou 1 mililitro, dependendo da unidade. Micro, lá na eletricidade, você tem cargas elétricas. 1 microcoulomb. Coulomb é a unidade de medida, né, de energia, de carga. Micro já é 1 milionésimo, é 1 dividido por 1 milhão. Então esses prefixos nós vamos trabalhar depois em outra aula. O nano também, né? Exatamente. O nano. Bem, o mais importante, onde é que a gente quer chegar? Você já conhece o sistema decimal? O importante é eu saber aplicar em um problema, ler um problema e saber como organizar. Como o Davi disse, os problemas, eles vão estar na prova de vocês, né? E vão ser as questões que você não pode errar. Porque as questões que são consideradas geralmente as mais fáceis da prova. Às vezes não é tão fácil assim. Envolve 2 ou 3 raciocínios. E aí pode se tornar um pouquinho mais difícil. Porém, é muito importante a gente acertar essas questões. Porque
eu não preciso me aprofundar tanto na matemática para resolver uma questão como essas. De soma, de subtração, de multiplicação, de divisão, de operações com os números de uma forma geral. Diferentemente de outras competências, quando a gente chegar na competência 5, que é a parte da álgebra, aí vai ter que saber função, primeiro grau, função de segundo grau, as letrinhas representando números, né? Eu vou para a competência 7, eu vou trabalhando com estatística, com probabilidade, mas a competência 1, que é a nossa aula de hoje, é a que mais cai questões na prova. Se vacilar, Davi, daquelas 45, deve ter entre 10 e 15 questões, que eu não preciso me aprofundar muito na matemática, vou trabalhar só com as operações. E isso, gente, são questões diretas, onde essa competência, ela está sendo trabalhada de uma forma explícita, de uma forma direta. Também ela pode vir de forma indireta, ela pode vir dentro de uma questão, eu precisando das habilidades da competência 1 para poder resolver uma questão da competência 3, da competência 5, tá? Então, assim, essa competência 1, ela abrange a maioria das competências e é muito importante para a gente. Vamos então para as questões, Davi, os exercícios. Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão, questão do Enem 2021. Vocês vão ver questões aí bem recentes. Provavelmente, quem já fez a prova ano passado ou ano atrasado, vai até se lembrar delas. Tá legal? Vamos mostrar para vocês como organizar o pensamento para resolvê-las apenas usando as 4 operações básicas da matemática. Vamos ler essa daí, ó. Um nutricionista preparou 5 opções de dieta para seus clientes. A quantidade de calorias em quilocaloria de cada uma é apresentada no quadro em função de 3 componentes básicos: proteínas, carboidratos e suplementos. Hoje em dia, cada vez mais, a gente está mais ambientado a olhar os rótulos, né, dos produtos. Galera que gosta de academia, esse rapazinho que perdeu quantos quilos, hein? 35. Perdeu 35 quilos. Uma salva de palmas para ele. Acaba perdeu 35 quilos. E sem redução de estômago, hein? Só na alimentação e no exercício. Então a gente tem que estar muito atento a saber ler os rótulos dos alimentos. Então tem que entender direitinho, aí você tem que entender transformações, essas coisas, né? Mas vamos lá. Ele diz aí na questão que tem uma tabela, não fala que tem uma tabela? Ele fala palavras-chave: proteína, carboidrato e suplemento. Vai ter na tabela proteína, carboidrato e suplemento. Olha a tabela. Vamos tentar entender a tabela. Olha a brincadeirazinha do tal do número romano que o professor Davi falou. A tabela, se você prestar atenção, aqui na dieta, ó, esse algarismo aqui, esse V, é o que esse V, pessoal? É o 5, porra, aí quente, né, ó. E esse aqui, o I, o V? É claro, antes do 5 é o 4, né? Mas é porque, ó, lembrem, tem a técnicazinha, né? Eu posso usar o Izinho para representar o 1, lá em cima, ó. O 2 já são 2 izinhos desse, né? O 3 já são 3. Mas no algarismo romano eu não posso ter 4 consecutivos iguais. Então até o 3 eu boto 3 tracinhos. Mas quando eu vou para o 4, eu não posso colocar 4 tracinhos. Eu coloco o 5, que é o V, e coloco o izinho antes. Então é como se fosse 5 menos 1, é o 4. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Faz aí. Pessoal, olha o que o Fábio está dizendo. Para eu transformar, no caso, pegar o cara anterior, por exemplo, tem o 10. O meu, tem o 5. Para eu representar o 4, eu coloco o I antes dele. Certo? Aí eu tenho o 4. Você está vendo aí o 4. Eu tenho o 100. Se eu quero representar o 99, eu coloco o izinho antes do símbolo do 100? É essa pegadinha que você tem que saber. O teu material vai te explicar como você vai transformar do nosso sistema de numeração decimal para algarismo romano. Pessoal, você precisa saber essa regra, tá? Fábio. Então, galera, é o seguinte, ó, isso não vai fazer parte da nossa questão não, é só para te lembrar o romano, mas vamos lá. Tu tem dieta, aí tu tem qual é a dieta? A dieta 1, 2, 3, 4, 5. Tu tem as proteínas, esse KCAL é a quilocaloria, que no texto ele disse que era a unidade, né, quilocaloria. Proteínas, ó, 66, 57, tal. Carboidratos, suplemento, então eu tenho quantas calorias cada dieta tem.
Então eu cruzo a linha com a coluna, ó. Por exemplo, sem eu olhar para o quadro aí, vocês que vão olhar, me diz aí quantas quilocalorias, certo? Se gasta, ou tem, a dieta número 3, proteínas. Proteínas, dieta 3. Olha aí. Proteína, dieta 3. 63, tá aqui, ó. Beleza? Carboidrato na dieta 5. Carboidrato na dieta 5, 36. Então, essa coluninha, né, linha em coluna, eu consigo localizar o que eu quero. Vamos para frente. Como um de seus clientes apresentou muita redução de massa corporal, Davi Machado, o nutricionista recomendou que ele escolhesse uma das 5 dietas do quadro. Opa, presta atenção. E quadruplicasse a quantidade de proteínas. Já grifa isso aí. Quadruplicasse a quantidade de proteínas. Pessoal, esses são alguns detalhes das questões que eles não podem passar batidos de jeito nenhum na tua leitura. E eles precisam ser destacados logo na primeira leitura da questão. Tá? Para você não perder tempo. Então você quadruplicou as proteínas. Triplicasse a quantidade de carboidratos. Triplicasse. E duplicasse a quantidade de suplementos. Então vamos lá, primeira palavra-chave, quadruplicasse. O que é quadruplicar, galera? Multiplicar por 4. Dobro, o que é dobro? 2 vezes. Triplo, 3 vezes. Quádruplo, 4 vezes. Quíntuplo, 5 vezes. Sextuplo, séptuplo. Ei, tá bom, né? Tá bom. Então vamos lá. Quadruplicar, 4 vezes. Triplicar, 3 vezes. Duplicar, 2 vezes. Então já sei que a proteína eu tenho que multiplicar por 4. E reduzir a metade, Fábio? Ah, vamos fazer o contrário agora, né? Qual é o contrário de quadruplicar? Eita, silêncio total. Qual é o contrário de quadruplicar? Dividir por 4, que é a quarta parte. Tá legal? Qual é o contrário de dobrar? Ou duplicar, qual é o contrário? Reduzir a dividir por 2 ou reduzir a metade. Então, ó, reduzir a metade é o mesmo que dividir por 2. Reduzir a terça parte é o mesmo que dividir por 3. É o contrário de triplicar. Então, são esses nomezinhos que eu tenho que saber o que, é que eu vou ter que fazer. Então, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 4 a proteína, multiplicar por 3 o carboidrato e multiplicar por 2 o suplemento. Pessoal, a primeira coluna aqui eu vou ter que multiplicar por quanto? 4. A segunda coluna eu vou ter que multiplicar por quanto? 3. E a terceira coluna multiplicar por quanto? 2. Essa é a conta. Professor, eu nem li a pergunta ainda, eu já sei o que, é que eu vou ter que fazer. Eu já estou adivinhando, vamos para frente. O cliente seguirá a recomendação do nutricionista. Qual é a recomendação? Quadruplicar a proteína, triplicar carboidrato, aquele negócio. Mas deseja escolher a dieta na qual ele consumirá a menor quantidade de calorias dentre as opções. Então ele quer o quê? Escolher a menor. Pessoal, qual é a menor? Qual é a menor? Só de olhar assim eu já sei? Não. Essa questão ela é chatinha. Sabe por quê? Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer em cada uma aquelas brincadeirinhas, operações, para escolher qual é a menor. Tem que pegar cada item e resolver, Fábio, a continha. Pessoal, essa questão, inclusive, existem alguns professores aí, né, que colocam para a gente, elas classificam essa questão para a gente como um produto matricial. Certo? Ah, Davi, mas eu ainda não vi matrizes. Tudo bem, só que você consegue fazer um produto matricial sem saber matrizes. É o que a gente vai fazer agora. Não é, você não está fazendo um estudo da matriz, você não está fazendo um produto matricial, mas vai fazer um produto matricial sem saber. A matriz é uma tabela. E nós temos uma tabela. Vamos lá. Nossa tabelinha como é, ó. Tabelinha feita, vou ter que fazer o cálculo. Vamos começar com o primeiro cálculo. O primeiro cálculo é a dieta 1. A dieta 1 tem 66 aonde, pessoal? Nas proteínas. Eu tenho que fazer o que com esse 66? Multiplicar por
4. E depois eu tenho que pegar esse 42 e fazer o que com ele? Multiplicar por 3. E depois tem que fazer 87 e fazer o que com ele? Multiplicar por? Multiplicar por 2. E depois que eu multiplicar, somo tudo. Que eu quero saber o total que eu vou gastar de calorias. Então vamos lá. A continha é essa, ó. 4 vezes o 66, que é a dieta 1, mais 3 vezes o 42, mais 2 vezes o 87. Tranquilo? Claro, pessoal, que numa brincadeira dessa, eu faço primeiro o quê, ó? 4 vezes 66. Quem sabe fazer de cabeça? 4 vezes 66. Olha aí, os cabas são fera mesmo, já disseram ali, viu? 60 vezes 4, quanto é 6 vezes 4? 24. 60 vezes 4, 240. 240 com mais 24, 264, né? Assim, nós já somamos tudo aqui, deu quanto lá? 564. Eu já sei se essa, já dá para dizer que essa é a menor? Não, tem que fazer com todas. Vamos lá. Segunda, eu vou pegar a segunda dieta. 4 vezes 57, 3 vezes 42 e 2 vezes 105. Faça essa continha, deu 564. Pessoal, observa aqui, tanto a primeira quanto a segunda deu o mesmo resultado. O que é que tu vai fazer com as duas alternativas? Eu já excluo. Se a primeira e a segunda deu igual, já concorda que não pode ser nenhuma das duas? Ele não quer a menor? Se duas são iguais, ela pode ser a menor? Eu já sei que a letra A e B está fora. Vamos para a letra C, e D, e E. Pronto, eu fiz com cada uma a mesma brincadeira. Ó. É uma continha chatinha de fazer, mas eu tenho que fazer com todas. E aí, deu quanto? Qual é a menor de todas aí? Diga, meu amor. Só somar, mas eu só somar as 3, né? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, mas não é legal tu só somar as 3. Sabe por quê? Pode até coincidir, não sei se você fez isso e coincidiu. Mas como eu tenho 4 vezes a proteína, 3 vezes o carboidrato e 2 vezes a suplemento, isso é como se fosse uma média ponderada. Correto. Só somar, cada qual vai ter o peso 1. Só que a proteína tem peso 4. Então ela não vale aquele valor, ela vale 4 vezes aquele valor. Então, se eu só... Pois é. Olha mas, só. Mas pode acontecer, por exemplo, desse aqui ser um número muito próximo e o 4 vezes ele, depois que eu fizer o outro lá que for maior, pode dar fica de menos, diferença. entendeu? Só uma observação. Para você poder fazer isso, eu teria que ter, por exemplo, multiplicar por 4 a proteína, multiplicar por 4 o carboidrato, multiplicar por 4 o suplemento. Se eu for multiplicar pelos mesmos valores, dá certo. Se o fator multiplicativo, né, for o mesmo, dá certo. Mas como um é vezes 4, outro é vezes 3, outro é vezes 2, eu não posso só somar. Eu tenho que fazer essa conta, tá certo? Tem que necessariamente fazer, necessariamente fazer. Então, qual é a menor aí? A letra C, né? A terceira... Letra C de calouro. Aí, 561. Então, todo mundo entendeu a pergunta dela, né? O professor não podia só somar os 3, não? Não, porque esse tem peso 4, esse tem peso 3, esse tem peso 2. Então, não é só somar. Pode ser que eu some os 3 e não dê essa mesma resposta. Vamos para a próxima. Só um instantinho, Fábio, que a Ali pediu para que a gente fizesse aqui um detalhezinho. Pessoal, por favor, ajudem a gente. Vamos precisar fazer aqui de novo aquela filmagem de você levantando o braço e tal, até para a gente fazer a divulgação da academia, né? Beleza? Deixa eu dar uma dica legal. Vamos aproveitar e levantar a nossa apostilazinha assim? Pronto, levanta a apostila. Tão bonito quando levanta assim a apostila, fica bonito? Fica muito bonito, fica muito legal. Olha aí, voltando assim a apostila. Peraí, mas não leva, só na hora que ele vai passar do vestibular, bora ensaiar? Vamos ensaiar primeiro. Senhores, quem vai passar no vestibular? Olha aí, rapaz, galera top, rapaz. Ficou massa, meu irmão. Vamos lá, Ali. Agora, valendo. Valendo. Agora, com a Ali. E aí, galera, tudo bem? Quem vai passar no vestibular? Rapaz, eu tô sentindo aqui vibração boa, viu? Rapaz, essa energia... Vai dar certo, viu, Ali? Essa energia que nós professores também estávamos sentindo falta.
É essa a energia de vocês, uma energia positiva, uma energia que todo mundo está dizendo, vai dar certo. Vai dar certo. Bora para a segunda? Bora para a segunda, Vi? Vamos lá, vamos para a segunda. Bora. Segunda questão. Um laboratório farmacêutico pretende implementar a entrega própria de seus produtos em uma cidade. Dentre as 5 cidades onde hoje esse serviço é terceirizado, foi mal, tem um ponto aí, né? Terceirizado. Obteve relatório dos seus entregadores terceirizados destacando a quantidade em litro, vai anotando aí, ó, quantidade em litro de combustível gasto em cada dia de entrega. Gente, se liga. Em litro. Quantidade, entre parênteses, ó, em litro. Quando ele diz qual é a unidade que ele quer, pode ser que ele faça uma pegadinha com você. Coloque lá na frente outra unidade. Ele pode colocar lá na frente, por exemplo, mililitro. 500 ml. Mililitro, mas ele quer em litro. Já tem um pouco de transformação de unidade. Vamos falar sobre isso. Mas vamos lá. Ele quer a quantidade em litro de combustível gasto em cada dia. Então, litro de combustível gasto por dia. Beleza. O valor do combustível na respectiva cidade da entrega e os gastos com a limpeza diária do veículo após as entregas realizadas. Os valores desses itens em real estão apresentados no quadro. Bem, eu tinha falado para vocês que a gente estava falando de números inteiros, mas nessa questão eu já tenho aí uma vírgulazinha, né? Então eu tenho um númerozinho não tão inteiro assim, porque eu estou falando de dinheiro, monetário. Monetário não necessariamente precisa ser inteiro. Se eu perguntar no questionário do Enem, quantos banheiros tem na sua casa? É uma pergunta que eles fazem para ter uma noção, né? As suas posses, né? A minha casa tem 322 banheiros. Ixi, bicho, é um shake árabe, né? Na minha casa só tem um banheiro, tem 2. Eu posso ter um banheiro e meio. A minha casa tem um banheiro e meio, um banheiro dentro de casa e só bichinho para mijar lá de fora ali, né? Mas é que tá, um banheiro e meio pode ser um banheiro com um lavabo, né? Mas assim, tem coisas que são inteiras. Número de filhos, eu tenho 2 filhos e meio, é porque é pequenininho, né? Não tem isso, é inteiro. Mas quando eu falo de valor monetário, eu tenho que falar, né? Tem um númerozinho que não é inteiro. Por exemplo, vamos lá, lê aí, ó. Qual é a primeira linha? Litros de combustível gastos por dia. Qual é a segunda linha? Preço da limpeza do carro. Terceira linha, preço por litro de combustível. Olha a primeira linha, são os litros que ele vai gastar todo dia. Tantos litros. A segunda linha, além de gastar tantos litros todo dia, ainda vai ter que limpar o carro, vai gastar com o carro, com a limpeza. E o terceiro é o preço de cada litro. Porque para eu saber quanto é que eu vou gastar, eu tenho que saber quantos litros eu usei e multiplicar pelo preço de cada litro. E depois ainda somar com o preço que eu vou gastar para limpar o carro. Olha meu raciocínio, ó. Eu tenho que saber quantos litros eu gastei, multiplicar pelo preço de cada litro e ainda somar com o preço que eu vou gastar lá para limpar o carro. Se você percebeu esse tipo de questão da competência 1, que trabalha com números inteiros, que trabalha com números naturais, números racionais nesse caso, que trabalha com tabela. Se você percebeu, você está trabalhando com coisas muito do nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Cara, eu vou até a padaria. Chega lá a padaria, um pãozinho carioca é 50 centavos. Eu vou comprar 3 pães carioquinha e um café preto. Ele dá o valor do carioquinho e dá o valor do café preto. Quanto é que eu vou gastar? Então é muita coisa do nosso dia a dia, gente. Tá? Que fica ligado em relação a isso da competência 1. E outra coisa, nessa tabela tem o quê? Algumas cidades, ó. São Paulo tem os preços de São Paulo, ó. É 7,50 litros que ele gasta. 7,5 litros. E o preço é 2,50. Meu sonho. Ainda gasta R$20 para limpar o carro. Vai para Curitiba, quantos litros ele gasta? 9,5 por dia, né? Quanto é o preço aqui? 2,40. Ei, Davi, 2,40 o preço do litro de gasolina. Não foi nem na época da pandemia. Deve fazer uns 10 anos isso aí, né, galera? Porque, pelo amor de Deus, tá... Não foi nem na época da pandemia que chegou esse preço. Se bem que não é tanto, viu? Nem tanto. Não, antes da pandemia, eu me lembro que eu botei de 4 e pouco. Já tá 7 e pouco, meu irmão. Mas durante a pandemia eu botei de 3 e pouco. O problema é que agora tá 8. Agora lascou. Mas vamos lá, é um problema mundial, né?
Continuando, ó. Eu tenho cidades e eu tenho exatamente os gastos. O que ele quer saber na questão? A diretoria desse laboratório implementará a entrega própria na cidade, que apresentar o menor gasto diário desse serviço. O menor gasto diário. Em qual cidade a implementação do serviço de entrega própria será realizada? Então eu tenho que fazer de novo aquele cálculo chato de todas as cidades. A diferença é que agora só são 2 cálculos chatos, né? Quantas cidades são? São 5 cidades. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que fazer 5 cálculos. Só volta, por favor, um quadro aí, Fábio. Pessoal, olha, Enem PPL 21, tá vendo aí? A questão anterior foi o Enem 21. Essa aí é o Enem PPL 21. Tá percebendo que é o mesmo perfil de questão? Tá percebendo isso aí? E o mesmo ano, né? O Enem 21 é o que vocês fizeram. A maioria fez. O PPL, quem teve algum problema, estava com Covid no dia, os presidiários que fazem outro dia, fazem o PPL. Que é a chamada segunda aplicação, né? Categoria? Competência 1 também. Competência 1. Também. 1. Vamos lá. Então, voltando para a questão. A pergunta é, a cidade que for menor o gasto é a que vai ganhar. A que for menor. Pessoal, qual é eu vou para São Paulo. São Paulo. Qual é a conta que eu tenho que fazer? Diz aí para mim. Qual é a conta que eu tenho que fazer? 7,5 multiplicado por quanto, gente? O que é o 7,5? Quantidade de litros. Não, a distância. Litros, desculpa, litros. O que é o 2,50? O preço do litro. Então eu tenho que pegar o total de litros vezes o preço do litro. Então a conta que eu vai fazer com São Paulo é igual para todos, ó. É pegar esse cara de cima, multiplicar pelo terceiro aqui, ó. E somar. E depois ainda somar com o gasto da limpeza do carro. Só uma curiosidade, gente. Eu poderia fazer 20 mais 2,5 vezes 7,5? Poderia fazer isso? Não. Fica ligado que não pode fazer isso. Você tem que pegar, como o Fábio falou, eu vou fazer o primeiro vezes o terceiro, somar com o segundo. E detalhe, entre multiplicação e soma, quem eu faço primeiro, gente? A multiplicação. Por exemplo, 3 vezes 2 mais 5. Aí o cara algumas vezes pode fazer 2 mais 5, 7, vezes 3, 21. Está errado. É primeiro multiplicação e depois a soma. Agora, só uma curiosidade. Se eu tivesse assim, gente, 4 vezes 5 dividido por 2. Quem eu faria primeiro? Se você tem a multiplicação e a divisão agora, que é no mesmo patamar. Aí você vai fazendo sempre da esquerda para a direita. Então, eu vou primeiro fazer a multiplicação e depois eu faço a divisão. Tá bom? Vai lá. Vamos lá. BH. BH é o quê, pessoal? BH? Belo Horizonte. Vamos para o quadro, ó. Belo Horizonte. BH, ó. 8 litros de combustível todo dia. A 2,24 o litro. Então, a conta qual é? 8 vezes 2,24. Resultado, mais 16,50, que é o preço da limpeza do carro. Vamos fazer essa conta lá, ó. Olha a conta. 2,24 vezes 8, aquele pontinho ali é o vezes, né, ó. O resultado, mais 16,50. Essa conta deu R$ 34,42. Galera, se liga. Tu tem que saber multiplicar números com vírgula. Tu tem que saber dividir, que é pior ainda, números com vírgula. Fato. Galera, tá cheio de vídeo no YouTube para ensinar qualquer coisa que você queira. E você seguindo o meu Instagram, você vai receber essa notificação desse instalar, de como a gente faz essa divisão de uma maneira bem fácil. Bem fácil. Pois vamos lá. Brasília. Aí, mesma coisa, eu volto lá no quadrinho, ó. Vou olhar Brasília. Brasília, aqui Brasília. O que eu vou fazer com Brasília? Qual é a conta de Brasília? Dizer para mim. 13 vezes 3 mais somado 15. Esse dá até para fazer de cabeça, porque é inteiro. 13 vezes 3. Diz aí, bem rápido. Dá quanto 39? 39. Dá quanto 39, né? 39. 39 mais 15. Quanto é que dá 54? 54, né? Olha aí, rapaz, o Fábio fez de cabeça. Então tá aí a continha, ó.
54 Brasília. E assim eu faço com as outras, ó. Curitiba, 2,40 é o preço do litro, vezes 9,50 que é o total de litros, mais 15,50 que é o preço da limpeza. 38. Vai para Rio de Janeiro, vai para São Paulo. Pronto, qualquer coisa bate a foto aí, tá aí o resultado, ó. Bem, eu tenho vários preços. Qual é o comando da questão? Você vai escolher qual? Qual? Maior ou menor? O menor. A questão pede para você escolher o menor preço. Qual é o menor? Letra A. Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte. É a mesma situação que nós estávamos conversando ainda há pouco. Poderia ter dado uma coisa diferente. Uma besteirinha de diferença. Tu não pode só somar, porque o conceito é o seguinte, ó. Ele falou aqui, pessoal, que ele pegou a coluna e somou os três, certo? Mas tem que entender qual é o comando da questão. Tu tá gastando, ó, qual é a primeira linha? Quantos litros tu gastou? Qual é a segunda linha? Quanto tu gastou para limpar o carro? Qual é a terceira linha? O preço de 1 litro. Então, por que você vai pegar quantos litros você gastou e somar com o preço de 1 litro? Não tem nada a ver. Até porque são unidades de medidas diferentes. Quanto é que você vai gastar? É o total de litros que você usou. Eu usei 10 litros. Aí o litro custa R$2. Aí tu vai somar 10 com 2? Aí vira 12. 10 litros e cada litro é R$2, é 10 vezes 2. Beleza? Se o seu você somou e deu certo, fique feliz, mas nunca vai ser assim sempre não. Foguete. Beleza? Olha esse foguete aí, tem que se ligar. A questão pede para você calcular quanto você vai gastar. Então, o total de litros e o preço de 1 litro eu tenho que multiplicar. E depois só somar com o que eu estou gastando aí de limpeza de carro. Pessoal, tá entendido essa situação que o Fábio colocou? Tá beleza? Show de bola? Quem tá comigo aqui? Vamos lá? Quem tá comigo? Quem vai passar agora no vestibular? É o Ruge. Rapaz, mas o legal que eu acho, Davi, é isso mesmo. O aluno, de uma forma geral, ele quer dar um jeito de fazer a questão. Qual é a conta mais fácil de fazer? É somar. Tem que ler o enunciado. Entenda o enunciado. Ah, eu nem li, não. Vi aqui a tabela, eu somei aqui, tudinho. Não é assim. Tem que ver o que. Essa é de um jeito, aquela era de outro. Às vezes dá certo. Aquela mandava tu multiplicar um por 4, depois o outro por 3, depois o outro por 2, depois que tu somava. Mas está tudo isso dito no comando da questão. Leia. Mas é aquela coisa, se de repente tu não souber o que fazer, faz. Vai que, né? Tá bom, beleza. Vai que dá certo, né? Vai que dá. Vamos para a próxima. Belo Horizonte é a resposta. Leia aí, Davi, que eu estou ficando rouco. Na loteria Lotex, cada aposta corresponde à marcação de 50 números em um cartão. Caso o apostador marque uma quantidade inferior a 50 números, o sistema completará aleatoriamente a sua aposta até integralizar os 50 números necessários. Por exemplo, o cartão de aposta retratado apresenta as escolhas de um jogador antes que o sistema integralize o seu preenchimento. Tá aí o cartão, ó. Certo? Vai. Vamos só voltar aqui no texto, ó. Ele diz o quê, ó? Caso na loteria cada aposta corresponde à marcação de 50 números. Olha o cartão. São 50 números que tem que estar marcado. Tem 50 números aí? Curiosidade, são 50 números marcados? Alguém já conferiu aí quantos são? 22? 22. Tá. Bem, aí ele fala assim, ó, voltando aqui para a questão. Caso o apostador marque uma quantidade inferior a 50 números, o sistema completará aleatoriamente a sua aposta até integralizar os 50 números necessários. Só uma curiosidade, gente. Observa que você já sabe que teu cartão tem que ter 50 marcados. Você já sabe que são 22 marcados. Então, automaticamente, antes de você finalizar a questão, já tem que ter passado na tua cabeça que o sistema vai jogar quantos números lá, gente? 28. Já sabes isso. Vai. Vocês entenderam, né? O teu cartão tem 100 números, mas tu só tem que marcar 50. Lá no texto diz, tu tem que marcar 50. E no texto também diz, se tu não marcar 50,
a máquina marca por você. Ah, eu nem li direito, que era para marcar 50, marquei só 2. Não importa, tem que marcar 50. Tu marcou só 2, quem é que vai marcar o resto? A máquina. Deus. Se tu marcar só 2, a máquina vai marcar quantos? 48, porque tem que marcar 50. Tá claro isso? Tá no texto, vamos para frente. Aí tu olha pro cartão, conta aí, ó, 1, 2, 3, 4, quanto foi que deu aí? 22. Tem 22 bichinhos pretos desse aí marcado, 22, certo? O cartão tem 100, mas o texto disse que era para marcar quantos? 50. E o texto disse mais o quê? Que se você não marcar 50, a máquina marca o resto por você. Beleza. Beleza, isso aí você já tem que começar a questão com isso na cabeça. Entendendo isso na cabeça. Beleza. 22 você marcou, 28 a máquina vai marcar. Por que a máquina vai marcar? Porque o texto está dizendo que ela vai marcar. Vai. Bem, vamos para a pergunta. Com relação ao cartão exibido, aquele lá que tem 100 números e só tem 22 pretinhos lá marcados, tá legal? O jogador reconhece que o número racional, número racional é número que raciocina, né? Nada a ver, né? Número racional é fração, é número decimal, é número fracionário, tá certo? Número racional. Vamos lá. Reconhece que o número racional que corresponde ao quociente. Pessoal, o que é quociente? Rapidinho, Frota. Quando fala quociente, o que é quociente? Toda vez que você escutar quociente, você lembra de uma fração. Quociente entre o número de homens e o número de mulheres. Uma fração. Quociente em é uma cima fração. É número, embaixo é mulheres. É uma divisão, é uma fração, é uma divisão, tá legal? Quociente é uma divisão, é uma fração, é uma razão. Tem esses números, ó, razão. Bota aí. Quociente aí, puxa a setinha. Razão, divisão, fração, tá, fração e quociente. Tudo isso aí representa o quê? Eu vou dividir uma coisa por outra. Vamos lá. A pergunta corresponde ao quociente do número de pontos marcados pelo sistema. Não é por você, pelo sistema. Olha a ordem. Em seu jogo, olha a ordem. Pelo número máximo de pontos para validar a aposta. Olha aí, todo quociente é entre duas coisas. A que você falar primeiro é a que vai no numerador, a que você falar depois é a que vai no denominador, é uma divisão. Então ele falou, ele quer o quociente de quê? Do número de pontos marcados pelo sistema e o total de números que é para você marcar. Beleza? Pessoal, me diz aí para mim, qual é o número que o sistema vai marcar nesse cartão aí, qual é? O sistema vai marcar quantos números aí? 28, por quê? Porque tem 22 marcados. E ele diz que o resto, quem marca é o sistema. E são 50 números para poder fechar o sistema. Então a minha conta é bem simples. 50 menos 22 dá 28. Então na minha questão, ó, o número de pontos marcados pelo sistema é 28. Mas beleza. Não tem alternativa, calma. Lembre que ele pediu quociente, não pediu quociente, pessoal? Então 28 é o de cima. Quociente entre ele e o que mais? O número máximo de pontos para validar. Qual é o número máximo de pontos para validar? 50. Então já sei qual é meu quociente, ó. Meu quociente em cima vai ser 28 e embaixo vai ser o quê? 50. Um momento, Fábio. Pessoal, 28 sobre 50. Não tem alternativa. Nós fizemos errado? Não. Observa que toda vez que você for tratar um quociente, você tem que colocar numa fração irredutível. Aí você diz, Davi, o que é uma fração irredutível? Gente, fração irredutível é aquela que não dá mais para simplificar de jeito nenhum. E o que é simplificar? E o que é simplificar? É você procurar um número que tanto o numerador como o denominador dê para dividir por esse mesmo número. Você vai reduzir para uma fração que representa a mesma coisa, só que o numerador e o denominador são menores. Chama de fração equivalente. Então vamos lá, o 28 e o 50. E detalhe, são dois números pares. Todo número par dá para dividir por... Isso. Então o primeiro que eu tento dividir, sempre nessa simplificação, você começa a fazer pelos números primos. Quem são os primos?
O Número 2, de filhos que tem a tua tia. número primo é o número que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. É o 2, é o 3, é o 5, é o 7, tá? O 9 é primo? 9 não é primo, né? Porque dá para dividir por 3, né? Então assim, você sai simplificando. O primeiro primo é o 2. Dá para dividir por 2, o 28 e o 50? Dá ou não dá? Se eu dividir vai ficar quanto em cima? 14 embaixo. 25. 14 e 25. 14 é par, né, pessoal? 25 é par, é? Então não dá mais para dividir por 2 em cima e embaixo. Mas o 14 dá para dividir por 7. Não dá? Mas o 25 não dá. Então, como o 14 só dá para dividir por 2 e por 7, e o 25 não dá por nenhum dos dois, essa fração é o quê? Irredutível. Não dá mais para simplificar. E se você, por um acaso, tiver com dúvida, basta você pensar assim, bom, 14 é 2 vezes 7. O 25 é 5 vezes 5. Então, observa que não tem elemento comum, nem em cima e nem embaixo. Então, se não tem elemento comum, porque, ó, 2, 7, 5, 5. Não tem elemento comum, numerador, denominador, então não dá mais para simplificar. Para aí mesmo. Beleza? Então, letra B de bola. Quarta questão. Pessoal, vamos olhar essa questão aqui que eu acho interessante demais, ó. Os diretores de uma escola... 21. Ó, é nem 2021. Os diretores de uma escola precisam construir um laboratório para o uso dos alunos. Há duas possibilidades. Duas possibilidades. Primeira, ó o algarismo romano de novo ali, ó. Primeira, um laboratório do tipo A com capacidade para 100 usuários. Vai ligando aí, ó. 100 usuários. Há um custo de R$180 mil e gastos de R$60 mil por ano para manutenção. Então são 100 usuários, o custo é R$180 mil e o gasto é de R$60 mil por ano. Tá legal? Para manutenção. Então eu tenho dois custos aí, ó. O custo de 180 mil e ainda tem mais o gasto de 60 mil por ano. Fora esses 180, tá? O laboratório 2, o B, tem capacidade para 80 usuários, mas o custo é 120 mil. E mais gastos com manutenção de 16 mil por ano. Se você perceber, qual é o mais caro? Qual é o mais barato? Depende. Olha para o primeiro lá, ó. Ele custa 180 mil, já o outro custa 120 mil. Então, o segundo é mais barato. Porém, o gasto é 60 mil por ano. O outro é só 16 mil por ano, ó. Então, o que é que eu percebo? Que o primeiro, ó, 180 é maior que 120. Então, o primeiro é mais caro. Porém, o primeiro é 60 mil por ano, ó. O outro é 16 por ano. Então, também é mais caro essa outra parte. Então, provavelmente, aquele primeiro lá vai acabar sendo mais caro que o outro. Mas vamos lá, vamos para a pergunta. Considera-se que, em qualquer caso, o laboratório implantado será utilizado na totalidade de sua capacidade. A economia da escola na utilização de um laboratório tipo B, em vez do laboratório tipo A, num período de quantos anos, pessoal? Não tinha um negócio lá que era por ano, né? Olha, 4 anos. Não era por ano, não era aquele negócio lá que ele falava? Só que esse é quantos anos? 4. Então a pergunta é, qual é a economia que eu vou ter? Então já sei que eu tenho que calcular um, calcular o outro e diminuir para ver qual é a economia, quanto um foi melhor do que o outro. E só uma curiosidade, Outra na coisa primeira importante, questão... Davi, ó, por usuário. Ei, galera, essa palavra por, dá ideia de quê? Divisão, galera. É a cada, né? Por é a cada. Então eu tenho que dividir por. Tá legal? Se eu quero por usuário, por exemplo, eu gasto 100 mil reais. Eu tenho só um funcionário que é o Davi. Se eu gastar 100 mil reais na minha empresa para pagar meus funcionários, estou pagando 100 mil para o Davi, acabou-se. Eu recebo, Deus. Mas se eu botar 2 funcionários ainda e tiver o mesmo 100 mil, quanto é que eu vou pagar por funcionário? Aí eu tenho que pegar os 100 mil e dividir por 2, então é 50 mil por usuário. Se eu botar, o pobre do Davi vai ficar mais pobre agora, se eu botar 4 usuários, ó, quanto é que eu vou gastar por usuário? Então esse 25. Por, eu tenho que depois dividir pela quantidade de usuários. É como se fosse uma média, vamos botar entre aspas aí. Pois vamos lá, vamos para frente. Só uma curiosidade, gente, a primeira questão foi mais complicada, que a gente teve que fazer várias multiplicações. A segunda questão já foi menos, e observa que está facilitando, está diminuindo o número de multiplicações e somas, tá? Isso vai ocorrer também na tua prova. Vamos lá. Qual é a pergunta? Ele quer saber o que o
laboratório B teve de economia, ou seja, o que o B foi menor do que o A, né? Por usuário, né? Por usuário. Então se liga, ó, eu tenho um custo fixo, eu tenho um custo por ano, e aí são 4 anos. E eu tenho um total de usuários, mas eu quero saber o valor por usuário. Olha a conta que eu tenho que fazer então, ó, presta atenção. O custo por usuário em 4 anos, eu vou pegar o laboratório A, tá? Olha a conta que eu vou ter que fazer. Deixa eu voltar aqui para você ver o laboratório A, ó. Desculpa, pessoal. Laboratório A, ó, eu tenho 100 usuários. 100 usuários, então já sei que lá depois eu vou ter que dividir por 100, porque eu quero por usuário. Beleza. Mas vamos lá. Qual é o custo? 180 mil. Fechou, 180 mil. Mais 60 mil por ano. Quantos anos são? 4. Então qual é a conta aí? 180 mil mais 4 vezes o valor anual. E o total tem que dividir pelos usuários. Quantos usuários são? 100. Então qual é a minha conta? Ó, a minha conta, rapidamente. Aí, 180 mil mais 4 anos, ó. 4 vezes 60 mil, mas não é por usuário, dividido por 100, porque eram 100 usuários. Quanto é que dá por usuário? 4.200. Tá legal? O laboratório B era só 120 mil. 120 mil, ó. Agora, era 16 mil por ano, vezes 4, ó. Só que eram 80 usuários, dividido por 80, 2.300. Então, um deu 4.200, o outro deu 2.300. E agora, o que a gente tem que fazer, gente? Qual é a pergunta? Qual foi a economia que eu tive em contratar o laboratório B em relação ao laboratório A? Qual foi a economia que eu tive, pessoal? Economia é diferença, é quanto ele foi a menos. Eu não quero saber mais quem foi menos. Quero saber quanto o B foi a menos que o A. Então qual é a operação para terminar a questão? Subtrair. Subtração. Eu vou subtrair 4.200 de 2.300. De cabeça, dá conta aí? 1.900, perfeito, né, ó? Então bate a foto aí, tá, ó. A resposta vai ser, qual é a letra aí, 1.900? Letra B. Eu juro que quando eu tiver nessa idade, né, 80 e, sei lá, eu quero estar assim, bonito que nesse rapaz. 4.9, com aí, muito ó. orgulho. Quero estar bonito desse jeito. Queridos, a gente vai hoje terminar um pouquinho mais cedo, tá? Vamos terminar a aula agora. Mas antes disso aí, eu queria bater uma selfie, eu, Davi e Outra vocês. coisa, peraí que eu tenho uma informação pra você, peraí, só bater essa selfie aqui. Queria que você levantasse aquela apostila de novo, para fazer aqui uma levanta selfie aí, muito levanta massa. aí, só quem vai passar, vai. Bora. Quem é que vai passar aí mesmo? Ei, galera, quem vai passar aí, velho? Pronto, galera, olha só. Lá nas nossas redes sociais, tá? Na minha rede social, eu vou colocar algumas coisinhas a mais, ou seja, as resoluções das outras questões que você tem aí, tá? Vou colocar lá nos postzinhos para você ir olhando as resoluções. É só seguir lá a Escola da Matemática e tudo vai dar certo. Tá? Prof. Fábio Frota e Escola da Matemática.